Olá pessoal, meu nome é Celso Yamamoto e estou aqui falando sobre acupuntura com vocês. Acupuntura é um assunto com que eu trabalho, eu sou professor do curso de acupuntura do Centro de Estudos Shenlong. Inclusive, se você quiser informações sobre o curso presencial que eu ministro, é só acessar o site shenlong.com.br. Bom, mas nos vídeos que eu coloco aqui, algumas pessoas têm dito que eu não faço um vídeo completo, falta alguma coisa, falta falar sobre tratamento, que ponto que eu vou usar quando eu comento sobre algum problema energético. Então, bom gente, não é bem verdade, eu fiz alguns vídeos onde eu falo sobre tratamentos, mas de forma geral eu não gosto de também usar esses vídeos para passar receita de pontos. Eu gosto de fazer vocês aprenderem acupuntura para que vocês então possam criar um tratamento. Aliás, a perspectiva do meu curso de acupuntura é justamente esse. Eu não ensino que pontos que a pessoa tem que usar para tratar isso ou aquilo. Eu foco muito mais na avaliação energética. Eu sempre falo, a parte mais fácil da acupuntura é a parte prática, é colocar agulha em alguém. Tá? É a parte mais fácil, mas lógico, tem que ser feita com conhecimento e responsabilidade. Não é sair só espetando todo mundo. Mas essa seria a parte mais fácil. A parte mais fácil também é escolher os pontos para fazer o tratamento. Depende de tudo, depende de conhecimento. Mas a parte mais difícil seria a avaliação. Ou seja, entender direito o que está acontecendo com a pessoa para só a partir daí então elaborar um tratamento. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu vou usar como exemplo do que eu estou falando um comentário que me foi enviado recentemente, que é esse daqui que eu vou mostrar aqui para vocês. É do Israel NF30. Ele mandou o seguinte comentário: boa tarde, professor, parabéns pelos seus vídeos. Muito obrigado, Israel. Agora estou aprendendo a verdadeira acupuntura. Pratico acupuntura desde 2004, mas sempre aprendi a tratar síndromes e nunca achei que isso fosse medicina chinesa. Bom, o conceito de síndromes é medicina chinesa, mas como sempre falo, é a parte mais burocrática da medicina chinesa. Sabe aquele negócio burocrático, chato? Tá? Tudo quadradinho, fechadinho. É isso que seria síndrome. E é por isso que eu não gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com um conceito que seja mais aberto, mais fluido. Tá? Por isso que eu trabalho com a teoria dos 5 elementos, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então ele manda: tem um paciente que está com diarreia diariamente, porém ele só defeca uma vez por dia e não sente dores. Ele é ovo-lacto vegetariano, não come carne de espécie nenhuma, leite nem açúcar branco há 3 anos. Toma kefir todos os dias. Mas isso começou de 3 meses para cá. O que começou de 3 meses para cá, pelo que eu entendi, é a diarreia. No começo, quando eu comecei a ver esse quadro, já tinha associado com a alimentação, mas para ter se tornado tão recente, tá, isso significa que alguma coisa afetou essa energia. No caso, a energia que eu estou pensando é o seguinte: quando eu pensei em alimentação, já tinha pensado no elemento terra. Quando eu vi a parte da diarreia, logo associei com o elemento metal. E dentro do ciclo de criação, terra é aquilo que vai gerar energia de metal, ou seja, tem relação uma coisa com a outra. Aí ele fala inclusive que ele é muito preocupado, e preocupação é a emoção do elemento terra. Sente muita solidão, é solteiro, tem 63 anos, não tem atividade sexual há mais de 1 ano. Porém sente falta, tem apetite sexual normal, tem ereções matinais e se considera uma pessoa de boa saúde. Quando ele falou isso daí, logo pensei no elemento água. E o elemento água é justamente o elemento que vem logo a seguir ao elemento metal. Então é como se houvesse um encadeamento nas energias entre terra, metal e água, tá bom? Ele é calmo, não sente raiva, porém sente muita tristeza, pois está passando por uma grande dificuldade financeira. E tristeza, o que é? É a emoção do elemento metal. Então mais um dado aí para o elemento metal. Aí ele fala que essa é a razão pela qual não tem procurado sexo esporádico. Bom, tristeza metal é aquele que alimenta a água tem relação com sexualidade, então muita tristeza, acumula energia em metal, não manda energia para a água, então a sexualidade fica mais em baixa, apesar de ele ter vontade. Ele é muito espiritualizado e acha que o sexo esporádico traz consequências energéticas.
Sexo esporádico ou sexo em geral pode trazer algumas consequências energéticas. Eu estou fazendo alguns vídeos aqui falando sobre sexualidade, por isso que eu não vou focar muito sobre esse tema nesse vídeo que eu estou passando aqui para vocês, para tornar ele mais sucinto, tá? Mas eu vou falar um pouco mais sobre sexualidade em outros vídeos, tá ok? Ficarei muito grato se o senhor tiver alguma sugestão de tratamento. Bom, agora cheguei na parte que eu queria com vocês. Porque ele fala o seguinte: já usei a técnica completa dos pontos-fonte. Já usei a mesma técnica sem os pontos das vísceras, mas não deu resultado. Bom, o que está acontecendo então? Primeiro, o que é a técnica dos pontos-fonte? Como o próprio nome diz, fonte. É a fonte de energia de cada órgão e víscera do corpo. Então, quando você usa esses pontos, é como se você liberasse uma fonte de energia para dentro desses órgãos, para dentro dos elementos aos quais eles correspondem. Só que ele usou todos os pontos-fonte, ou seja, houve uma liberação geral em todos os elementos. Onde está fazendo falta de energia, essa energia pode ser bem aproveitada. Por outro lado, se houver muita energia acumulada num elemento, num órgão, essa energia vai sobrecarregar esse elemento. Então, por exemplo, no elemento metal, ele já fica com muita tristeza, tristeza acumula energia, não manda para a água. Essa energia de metal tem que ser liberada de tempos em tempos, na forma de quê? De uma diarreia, ou seja, usar ponto-fonte em metal ficaria um pouco estranho nessa hora. Okay? Então, usar pontos-fonte só para liberar energia, tá? Pode não funcionar mesmo, porque o próprio corpo vai começar a se autorregular. E lembra, a energia não vem do nada, tá? Ela tem que ser extraída de algum lugar. Ou seja, ao usar os pontos-fonte, você libera, aumenta a energia, mas essa energia está sendo resgatada, puxada também de outros elementos. Um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Ponto-fonte é como uma criança que quer, sei lá, quer comprar doces, então vai pedir dinheiro para a mãe fala, não tenho dinheiro. Então o que ela faz? Se ela tiver os familiares por perto, ela vai pedindo para todo mundo, né? Você pode me dar um pouco de dinheiro aqui e ali? Tá, então vai pedindo para a tia, para os avós, tá? E cada um dá um tanto que ele pode. E com isso ele consegue ter uma graninha lá para comprar os seus doces. Ponto-fonte é basicamente isso. É uma criança pidona. Ele vai pedindo todo mundo. Quem pode dar mais energia, dá mais energia. Quem pode dar menos energia, dá menos energia. E assim, de uma certa forma, você tem uma redistribuição de energias como um todo. Só que com isso daí, necessariamente você não está tratando. Tá? Como a gente vai ver, inclusive, o seguinte, que ele falou também, que usou uma vez a técnica dos pontos-fonte aliados aos pontos Lô, associando cada ponto-fonte com o ponto Lô do canal acoplado. E ele ficou 3 dias sem ter diarreia. Só que depois voltou. Mas acho muito ponto para ser usado. Aí ele fala que tem feito essas técnicas com laser acupuntura, porque o paciente não gosta de agulhas. Tá? Então vamos lá. O que são esses pontos Lô? Tá? Ponto Lô, também chamado de pontos de conexão ou passagem. O nome diz o que esse ponto está fazendo. São pontos que cria uma conexão energética entre um órgão e uma víscera, dentro de cada um dos 5 elementos. Então, lá no elemento madeira, você tem o fígado e a vesícula biliar. Os pontos Lô fazem a comunicação energética entre o fígado e a vesícula biliar, e da vesícula biliar com o fígado. No elemento fogo, você tem coração e intestino delgado, tem lá uma combinação de pontos de passagem Lô que comunicam energia entre coração e intestino delgado e vice-versa. Enfim, em cada um dos 5 elementos, entre cada órgão e víscera, você tem uma conexão energética através desses pontos de passagem ou conexão, o tal dos pontos Lô. E ele falou que nessa hora então funcionou um pouquinho, mas depois voltou. Então funcionou, mas não funcionou direito. Por que funcionou um pouquinho? Porque quando você usou os pontos-fontes, você teve uma distribuição dessa energia. Essa energia conseguiu se fixar um pouquinho, havendo a passagem de energia entre um órgão e víscera. Só que isso dura pouco tempo mesmo, tá? Porque você está trabalhando com todos os elementos. É como se você tivesse com um carro quebrado e você fizesse o quê? Esses pontos é como se você desse um empurrãozinho nesse carro. Ele pega no tranco. Ele funciona um pouquinho, só que logo depois ele volta a parar, porque você não consertou o carro, você só deu um empurrãozinho nele, e não dá para ficar dando empurrãozinho o tempo todo. Temos que consertar direitinho esse carro. O que você estava fazendo basicamente era isso. Então, Israel, o que está acontecendo?
Quando você usou essas técnicas dos pontos fonte associado com os pontos flow, você trabalhou basicamente com todos os 5 elementos. E isso então fez uma grande distribuição de energia. Tá? Os pontos flow ajudaram até a fixar energia naqueles órgãos que estavam mais afetados, os elementos que estavam mais afetados. Porém, não funcionou como um todo. Tá? Por isso que eu falo, não adianta só você fazer uma combinação de pontos falando assim, deixa eu usar em todos os elementos, eu não sei que elementos estão afetados, vão usar pontos então de todos os elementos, vão ver o que vai acontecer. Tá? Isso acaba não funcionando, pode até funcionar um pouco, mas depois volta tudo de novo. O mais importante então é avaliar o que está acontecendo com a energia da pessoa. Como no caso do que você apresentou, vimos que os elementos que estão mais afetados são os elementos terra, metal e água. Se você fosse usar essa técnica que você estava apresentando, você deveria usar só os pontos fonte e os pontos flow dos elementos terra, metal e água, para ver se então a energia conseguiria circular melhor, passar por esses órgãos, tá havendo uma melhor distribuição dessa energia, um aproveitamento melhor das energias dentro desses elementos, fazendo com que o que está interferindo no fluxo dessa energia fosse removido, fosse melhor transformado dentro deles. Tá? Então, essa é uma das técnicas. Tá? Existem várias outras. Existem outras técnicas, inclusive, que identificados os elementos que estão afetados, você pode, inclusive, usar pontos nos outros elementos. Porque o que está acontecendo nos outros elementos também pode afetar os elementos envolvidos. No caso que você apresentou, por exemplo, você falou que essa pessoa é muito calma, não sente raiva. E se desenvolver raiva, tem relação com a energia do elemento madeira. Ora, quem é que controla a energia do elemento madeira? Dentro do ciclo de controle ou de dominação, quem controla a madeira é justamente quem? Metal. E o que está acontecendo com o metal? A energia fica estagnada por causa da tristeza. De tempos em tempos, essa energia tem que ser liberada na forma de diarreia. Tá? Só que essa energia está sendo mal provida energeticamente, provavelmente por causa da alimentação dele. Então, a energia de terra não consegue sustentar direito, tá? A energia do elemento metal. Essa energia de metal não consegue alimentar direito a energia do elemento água. E aí ele tem essa perspectiva de que sexo esporádico faz mal para ele. Ou seja, é uma somatória de coisas que vão comprometer, mas continua afetando as energias dos elementos terra, metal e água dele. Tá? Então, tem uma opção de tratamento. Ou, se quiser continuar usando essa técnica que você usou, fonte e low, você pode usar mais só dos elementos que estão afetados. Viram por que, então, esse conceito de avaliação é importante? Se você não avaliar, fica parecendo que todos os elementos podem estar envolvidos e você tem que tratar o paciente mexendo como um todo. E às vezes não é isso que você tem que fazer. Tá? Você tem que identificar o que está acontecendo de errado com a pessoa para só então fazer um tratamento de uma forma correta. Tá bom, gente? Bom, espero que também esse vídeo possa ter ajudado vocês a entender como é que eu faço o pensamento de avaliação e tratamento também do paciente. Espero que ela tenha ajudado vocês. Vou pedir mais uma vez, como sempre, para vocês darem likes aqui para os vídeos, comentarem, compartilharem com amigos, tá? Assinarem o canal e visitarem o site shenlong.com.br. É onde eu coloco os meus cursos presenciais e os cursos online também para vocês. Tá bom? Nos vemos no outro vídeo então, gente.